Talvez não tenha sido tão importante ou dar tanta importância à educação financeira no passado, né? Porque os sistemas familiares e etc. eram diferentes. O pai era o arrimo de família, a mãe ia lá, pagava tudo, tal. Mas as pessoas, as crianças, mesmo naquela época, não aprendiam a usar o dinheiro. Não aprendiam a cuidar do seu dinheiro. A única coisa que eu tenho certeza que elas sabiam, pela própria situação que muitas famílias passaram, era economizar. Tem que economizar. E durante muito tempo falou-se da poupança, porque tem que fazer a poupança. Mas isso ficou perdido. E muitas pessoas ao longo entre essa sociedade e a de hoje, muitas pessoas, muitas famílias, nesse meio tempo ficaram sem orientação, sem instrução, fugiram das aulas de matemática, perderam a conta que a gente tem que gastar menos do que ganha. E aí a educação financeira nasceu há muitos anos atrás e agora nas escolas tem ajudado muito, porque quem é jovem hoje já controla o seu dinheiro, aprendeu lá atrás. E nem sempre é em casa que a gente aprende, mas a gente aprende isso, graças a Deus, nas escolas. É por isso que hoje o programa Mulher.com recebe com muito carinho o professor Rodrigo Serra, que é professor também nas escolas, ajudando as nossas crianças, os nossos jovens de hoje a entender essa dinâmica do dinheiro, né, e o quanto ele é importante no nosso dia a dia. Professor, seja bem-vindo mais uma vez, dando boas-vindas. Eu que agradeço estar nesse programa maravilhoso, Mulher.com. Agradeço o convite. É um prazer enorme falar sobre educação financeira. Mas antes de falar da educação financeira, a gente precisa pensar na educação, que é sempre uma ação consciente, com a intenção de pegar aquelas criancinhas piquitotinhas e fazer com que elas tenham autonomia para realizar os projetos e viver cidadania. E a educação financeira entra nesse âmbito, né? Que nossos estudantes, nossos jovens aprendam a ter consciência do uso do dinheiro, não só do uso do dinheiro, mas entender o dinheiro como um meio e não como um fim. Então a importância da conscientização, do diálogo, a família tem um papel importante nisso também, nós vamos falar. Mas a escola, ela é um dos poucos lugares, né, vamos dizer assim, de proteção social para muitos estudantes. Então é lá que ele aprende, que ela tem uma função social. E a educação financeira entra nesse âmbito também. Então é muito importante, é um tema super importante que nós tivéssemos isso quanto criança, com certeza seríamos adultos mais saudáveis financeiramente, Rita. E eu vejo que ser um adulto saudável financeiramente engloba N coisas, como eu falei agora há pouco, gastar menos do que ganha, ter uma reserva. São N fatores que fazem desse adulto bem financeiramente. E a gente nem está falando aqui de riqueza, mas uma pessoa que não passa necessidade, ela tem uma reserva, independente do quanto ela ganha, isso já é um adulto consciente financeiramente. Isso é ser consciente financeiramente e passa pelo que a gente chama de tripé da educação financeira, né? Que é entender a ideia de valor, quanto custa, quanto não custa, né? A ideia de consumo consciente, não sair consumindo tudo no ímpetus que a gente fala, no impulso, né? Isso tem a ver também, às vezes você fala assim, eu mereço, vou sair comprando sem planejamento. Então envolve a ideia de valor, o planejamento e o consumo consciente, né? A pergunta que se deve fazer em educação financeira é sempre assim, vou comprar alguma coisa, estou realmente precisando? Se sim, como vou planejar, então a ideia de planejamento, para que isso aconteça? Todas as vezes que eu, enquanto pessoa, né, fui tentar comprar alguma coisa no impulso, sempre deu errado, porque não houve um planejamento para tudo, né? É claro que isso depende também dos recursos que você tem, mas passa, se você ganha pouco, ganha muito, mas se você gera esse recurso de maneira consciente, a possibilidade de fazer uma compra planejada e ter sucesso e não ter déficit, né, ou prejuízo, é muito alto. Então é importante pensar no planejamento, né, na ideia de consumo consciente, nas perguntas que se faz, no que realmente precisa. Aquela pergunta, eu preciso ou eu quero?
Exato, né? Assim, eu estou precisando realmente? Se sim, né? Sabemos que também tem as emergências, por isso que fala-se pouco de educação financeira no Brasil e é um tema importante que tem vindo aí junto com os itinerários formativos, né? A Base Nacional Curricular Comum, ela propõe isso, né? Então, as escolas vão ofertar o curso de educação financeira, bem como o empreendedorismo. Isso é importante para que o adulto, né? A criança, o adulto futuro, a criança de hoje, o adolescente, tem essa consciência. Mas essa ideia de valor, né, é muito importante. Agora há pouco você falou que nas escolas, já os pequenininhos aprendem, claro, sobre cidadania, enfim, temas que não envolvem somente o financeiro, mas outros âmbitos da vida também. Mas quando chega na parte financeira, de que modo essa educação financeira vai ajudar essa criança na sua vivência da sua cidadania, como cidadã? Muito bom. A ideia principal é a ideia de projeto, né? Eu digo sempre que uma pessoa sem projeto, né, sem projecto, sem lançar-se, ela não vive a sua pessoalidade, as suas várias pessoalidades, seus papéis, né? Porque a ideia de pessoa está associada ao papel. Então, nas crianças, especificamente, se a escola trabalha com projetos, por exemplo, você pode construir um mini mercado, você pode trabalhar a ideia do valor, quanto custa a sua bolsa, né? O lanche, por exemplo, que os pais às vezes dão dinheiro para a criança levar, né? E é o dinheiro para a semana toda. O que a criança faz? Gasta o dinheiro no primeiro dia. E aí? Como que a gente faz? Então, mas a ideia de projeto nas escolas, sobretudo essa questão de construção de mini mercado para ajustar o centro de interesse do que realmente ocorre na sociedade e o que acontece na escola, porque a escola não pode estar distante do que acontece na sociedade. Não é? Então, trabalhar não é um mundo à parte. Não é um mundo e não deve ser, porque a escola ela tem que ir ao encontro do que as necessidades reais. As necessidades de 20 anos atrás não são as mesmas de hoje. Então, tem que entender o contexto que nós estamos inseridos enquanto educadores, professores, né? E trabalhar os projetos que vá ao encontro dessa questão da educação financeira. Então, criar um mini mercado, fazer visitas fora também, ensinar essas crianças a pesquisarem, né? A ideia do lanche, o próprio cuidado com o material escolar, não desperdiçar, né? E aí, a educação financeira, Rita, ela dialoga com outras questões, né? A gente fala muito em educação socioemocional, né? De entender o outro como ser de relação. Então, assim, se eu não desperdiço e também não vou usar, posso doar aquele material, posso doar uma roupa. Então, a educação financeira ela entra nesse âmbito também de desenvolver a educação socioemocional. Interessante isso. De que forma a família consegue trabalhar também? Porque não adianta a escola ensinar tudo isso, formar um bom cidadão, chega em casa... Enfim, eu não vou nem citar algumas coisas que os pais fazem, que as crianças, quando chegam em casa, mãe, não é assim, a professora falou que não é assim. Tem muitos pais sendo educados por seus filhos. Isso é muito bom, porque essa dialética de educação ajuda, mas nós precisamos das famílias. Em que sentido? Primeiro, a ideia de limites. Não dê tudo para o seu filho, não dê sem conversar, sem ter o diálogo, porque a educação precisa ter diálogo, de conscientização, né? Ensine que se ele deixar a luz apagada, ele já está sendo educado, ele está aprendendo educação financeira, porque ele vai gastar menos energia. Quando vai escovar o dente, não deixa a água correndo. Tudo isso, embora as pessoas confundam que educação financeira envolve só dinheiro, mas o próprio fato de trabalhar com os hábitos, as questões dos hábitos, economizar na água, economizar na luz, não deixar a luz acesa, né, já é um ponto principal para a educação financeira. Os pais podem dar exemplo também fazendo isso, não gastando, né, conversando sobre a ideia de valor. Eu quero um celular, eu quero uma bolsa. Vamos lá, de onde vem o dinheiro que vai comprar essa bolsa? Quanto custa? Será que nossas crianças, nossos adolescentes sabem quanto custa um celular? Quanto custa uma bolsa? E se sim, conversar com eles e falar, olha, tem um trabalho envolvido, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que são mais de 600 de ensino médio, que eu digo sempre para eles assim, para nós estarmos aqui hoje, nossos antepassados lutaram muito, trabalharam muito. Então, quando eu trago essa fala, é para dar ideia de valor, de conscientização, de que talvez o pai não possa comprar um celular de 8 mil, mas de 500 ele pode se programar. E você não precisa necessariamente ter um celular desse valor, caso a estrutura familiar não compense. Então, os pais, Rita, eles colaboram muito com a ideia de limites.
É preciso colocar limites no diálogo, no exemplo. Então é fundamental porque só a escola não dá conta. A escola nunca deu conta sozinha. E é interessante, vale lembrar, antes da gente ir para o intervalo, um caso que repercutiu na internet daquela menina de 20 anos que a mãe, com muito carinho, comprou um celular modelo 14, não vou ficar aqui falando marca, mas ela se jogou no chão, ela fez birra, ela xingou a mãe, ela brigou, foi para até em programas de TV e ela foi grosseira com a apresentadora. Por quê? Porque a mãe tinha que dar para ela um 16 e a mãe deu um 14, que custava na época já esse valor que o professor acabou de citar. Então, se nós não queremos passar por isso com os nossos filhos, esse diálogo, essa conversa é fundamental. Mas a nossa conversa aqui no Mulher.com, ela continua porque nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta rapidinho, porque educação financeira é tema hoje aqui no programa para ajudar você. A gente volta já. Hoje o Mulher.com recebe com muito carinho Rodrigo Serra, mestre em educação. Ele também além de mestre em educação pela Universidade São Francisco, Federal São Carlos, é a UFSCar. Isso. Ele é professor há 25 anos, autor de artigos e capítulos de livros sobre educação, matemática, avaliação das aprendizagens. Também palestrante na área educacional, membro do grupo de pesquisa PCIEM-GPMAI, da Unicamp. PCIEM-GPMAI. Isso. Parece que tudo junto fica tudo complicado junto, de falar, né? Também colunista educacional da Rádio Brasil Campinas, a quem eu mando um abraço aos meus ex-colegas de trabalho, mas que eu tenho uma saudade muito, muito grande. Rogério, beijo para você. Paulo Esmi, também um beijo para você. Enfim, todo mundo. Vou ficar falando nomes aqui que eu vou acabar fazendo a lista aqui. Também onde ele apresenta pílulas educacionais, microprogramas sobre múltiplos temas de educação. E aí é legal, o que eu vou falar agora, apaixonado pela educação, pelo ser humano e pela arte de ensinar. E isso é muito legal a gente falar dessa característica sua profissional e como pessoa, porque o Tiago Pontes colocou aqui, professor Rodrigo, sempre muito didático, parabéns pelo tema tão necessário. Obrigado. E ele fez um acréscimo aqui, meus alunos enfatizam que querem ser ricos, mas não pensam no processo, no planejamento. Acho que esse é um desejo não só dos alunos do Tiago Pontes, o filósofo, mas também, acho que de todos nós, né? Não tenha dúvida. Eu sempre costumo dizer, né, obrigado ao Tiago pela pergunta, pela colocação, na verdade, né, pela observação. Mas é isso, é aquela questão que quando a gente procura uma coisa que é meio como fim, a gente deixa de exercer os outros papéis. Então eu falo isso para os meus alunos, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. O que você não pode é só ganhar dinheiro. Eu até brinco falando sério, né? Que tem muita gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um meio importante para realizar os projetos e eu sou a favor, né? Eu só pude realizar os projetos educacionais, eu vim de uma família bem simples financeiramente, porque eu consegui trabalhar e ganhar o dinheiro. Mas é necessário pensar em outros tipos de capitais, capital emocional, capital cultural, para que você possa viver as pessoalidades, as suas pessoas, né? Como as pessoas, quando fazem as máscaras, porque a palavra pessoa, deixa eu explicar direitinho, ela vem de persona, que são as máscaras que os gregos utilizavam para representar papéis. Então, é necessário que você represente seus papéis. Então, eu só pude representar os meus papéis com o meio do dinheiro, mas ele é um meio. Então, a ideia de ficar rico não tem problema nenhum. Mas você não pode esquecer também da aquisição de capital cultural, de entender o outro como ser de relação, né? De entender contextos sociais que você está inserido e extrapolar esses contextos. E isso é educação. Eu costumo dizer, Rita, que se eu nascesse 1 milhão de vezes, eu seria professor. Né? É a profissão de todas as profissões, não é melhor nem pior, mas ela é fundamental. Então, para que a gente possa promover a cidadania. Toda profissão passa por um professor. Exatamente. E muitos professores, na verdade, né? E muitos, né? Eu sou grato a todas as pessoas que eu tenho. Eu trabalho com a formação de professores. Então, é muito importante. No âmbito da educação financeira,
que é um tema que ficou esquecido durante muito tempo. Nós somos criados assim, vai economizando daqui, entra, né? Destacar uma coisa importante também. Muitas vezes eu achava que tinha dinheiro, mas eu não tinha dinheiro, eu tinha crédito. Então, uma coisa é você ter crédito, outra coisa é você ter dinheiro. Então, lidar com o crédito é super importante. O cartão de crédito, por exemplo, lá em casa, eu e minha esposa, né? Nós temos um cartão. Então, a gente utiliza esse cartão. Casa também. Porque se deixar com os dois, talvez, né? E muito por causa dela, né? Então, eu acho que é fundamental. É tão fácil vir uma conta só, a gente controla, pode, não pode, é tão bom. O controle, a visualização. Tem pessoas que têm 5, uma pessoa só tem 5 cartões. Sim. O crédito, então, tem que tomar muito cuidado. O crédito é importante? Mas o mau uso do crédito pode gerar um problema sério, uma bola de neve, né? Mas é isso. Mas eu estava falando sobre a formação e você está fazendo, doutorando hoje em educação também pela Unicamp. Isso. Ou seja, como você disse, essa sua paixão pela educação está fazendo você avançar nos seus estudos para colaborar cada vez mais com a sociedade e na formação destas crianças e jovens que precisam destas informações que você trouxe hoje. Rita, eu tenho uma frase do Bertrand Russell, que era um filósofo inglês, que ele fala assim: os professores, os educadores, eles são os guardiões da civilização. Então eu tenho consciência plena que quando eu decidi ser professor, né, a gente não decide, a gente se constrói enquanto professor, né? Fala, nossa, vai sofrer porque tem ideia. Hoje, eu falo, é uma profissão importantíssima, precisa sim ter políticas públicas que valorizem os professores, mas é uma profissão que ela, primeiro, promove as esperanças, que são nossos jovens e nossas crianças. Ela possibilita a realização de sonhos e ela colabora, né, como você bem colocou, assim como todas as outras profissões, mas especificamente de professor, para a construção de uma sociedade mais justa. A ideia de valor é muito importante, né, resgatar e trabalhar essa ideia de valor nas escolas. Trabalhar a conscientização por meio do diálogo, seja na educação financeira, seja na educação antirracista, seja na educação contra o bullying. Então, é uma profissão, assim, eu sou suspeito para falar, que faz 25 anos que sou professor, mas ela é fundamental. Ela não é melhor nem pior do que as outras, mas ela é fundamental na construção da sociedade. Você falou sobre valor e eu falei no bloco anterior, no comecinho, sobre poupar, sobre poupança. A poupança em si, que antes ela era bem difundida. Hoje já o pessoal tem uma consciência diferente, já sabe que não dá nada, que não vale a pena deixar lá. E principalmente também porque muitas pessoas têm medo de colocar lá e depois algum governo vai e tira. Então, N coisas em relação à poupança que eu não vou citar aqui. Mas a ideia do valor, de fazer uma reserva, de poupar, de fazer um planejamento, são conceitos que estão inseridos na educação financeira? Sim, a educação financeira engloba esses valores, né, de planejar, de escrever numa planilha simples, ó, tenho tanto, gasto tanto, posso poupar tanto. Quando receber, não gastar tudo, né? Se já pega uma parte do dinheiro e reserva, nem que for 10, 15 reais. O hábito de criança e de adolescente e de adulto de fazer isso faz com que você se organize melhor financeiramente. A questão da poupança, nós passamos, né, na história conta isso, nós vivenciamos momentos. Hoje ela tem um fundo garantidor de crédito, né, por CPF, que até um certo valor é garantido que você possa ter esse dinheiro lá. Tem outras formas de poupar hoje, tem múltiplos investimentos, né, que também são seguros. Então, você pode poupar, guardar esse dinheiro, esse recurso, para que você possa utilizar da melhor maneira. Curto, né? longo prazo, enfim. Seja ele a quantia que for, né? Mas é importante trabalhar, porque fala-se pouco de dinheiro, de educação financeira, relacionado ao dinheiro, porque a educação financeira, repito, não está só relacionada ao dinheiro, envolve essa ideia de valor. E também a questão que não como eu sou professor de matemática, o pessoal fala, a educação financeira é matemática. A matemática é uma disciplina, assim como as outras, elas são meios para o desenvolvimento de competências que auxilia no estudo, no desenvolvimento da educação financeira. Então, quando a gente fala de juros, porcentagem, o Brasil, por exemplo, tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Quanto que é o juro de um cartão de crédito, por exemplo? Qual que é os juros de um financiamento ou comprar à vista ou a prazo? Né? Então, esses termos são muito importantes e são trabalhados na educação financeira. Qual que é a melhor compra, à vista ou a prazo? Depende. Você vai dar a entrada? Não vai? Qual vai ser os juros? Qual vai ser a taxa de juros embutida? Né? Essas questões, inclusive, aparecem nos grandes vestibulares.
E é interessante, nós poderíamos dar aqui N dicas, e nós vamos fazer isso, com certeza. Deixamos aqui o convite para que o professor Rodrigo Serra volte ao programa Mulher.com. Mas o mais interessante é que você depois reveja o que nós conversamos, as dicas que ele deu incutidas, né, inseridas em cada uma das nossas conversas. Então, poupar, não necessariamente a poupança, mas saber fazer essa reserva de segurança, saber gastar. Eu posso, eu quero, eu devo, né? Esse planejamento, tudo isso é o que nós colocamos aqui, professor. Isso. E eu quero agradecer, porque de certa forma, hoje nós plantamos uma sementinha. Eu que agradeço. Eu parabenizo o programa, esse excelente programa. Você que é uma simpatia em pessoa e toda a equipe que está aqui. E sempre que quiserem conversar sobre esse assunto ou qualquer assunto de educação, estou disponível. Foi um prazer enorme estar presente aqui hoje. Nossa, olha, eu só tenho a agradecer. Até breve. Até. Obrigado. E nós vamos agora para o nosso intervalo, porque quem nos espera no próximo bloco é o Dunga. Isso mesmo, o cantor Dunga está conosco, mas só no próximo bloco. Então, intervalo e a gente volta já.